Pessoal, e seguindo a linha do raciocínio da aula anterior, vamos falar sobre aterosclerose, que nada mais é do que um endurecimento, né, da artéria. E o que causa esse endurecimento da artéria? É uma lesão endotelial de forma crônica, ou seja, leva um determinado tempo para que ocorra esse mecanismo de lesão. E ele é responsável por um quarto do infarto, né? Das causas do infarto. E são várias combinações. Então, o colesterol mal, né? Que o colesterol mal, qual que seria? LDL, logo Deus leva. Então, lembre desse macete. Porque tem colesterol bom, que é o HDL. Hoje Deus leva, só que nesse caso é o colesterol mal. Logo Deus leva, LDL, que é o colesterol mal. E o que ocorre é o seguinte: esse mecanismo de endotelial crônica, que é a hiperlipidemia, hipertensão, tabagismo, homocisteína, fatores hemodinâmicos, toxinas, vírus, reações imunológicas, são vários mecanismos que acabam desencadeando essa patologia. Para a gente iniciar o entendimento, vamos lembrar da patologia e da anatomia básica do vaso normal. Então aqui temos da camada mais interna para externa. A camada interna, vamos ter o endotélio, né? A íntima, a média e a adventícia. Esse é o fluxo do sangue, né, que representamos aqui. Lembrando que a camada do endotélio está livre, né? E quando ocorre essa resposta à lesão, que eu acabei de citar alguns mecanismos que somados acabam ocorrendo essa resposta à lesão, ocorre a seguinte situação. Aí começa as plaquetas e os monócitos. Por quê? Porque acontece uma disfunção endotelial. Por exemplo, aqui, ó, a permeabilidade, adesão de leucócitos, adesão de monócitos e emigração. Então, o que acontece isso? Para você ter uma ideia, você já tem aqui um monócito, ele se dilatando. O que ele está fazendo? Ele está entrando na camada que é a camada mais interna do vaso, que é o endotélio. Então, olha só, ele está se dilatando e aqui ele vai entrando na camada. Esse fluxo aqui, ó, ele está normal. O fluxo da situação 1. O fluxo da situação 2, ele já começa a ter algo que vai fazer com que esse sangue vai passar em seu fluxo e ele vai lesar esse endotélio. Depois desse mecanismo aqui de lesão da disfunção endotelial, o que vai ocorrer? Vai ocorrer, além da situação plaquetária, né, que a gente está vendo aqui presente nessa situação 3, a célula muscular lisa, que antes estava presente na camada mais externa, ela acaba tendo um recrutamento, né? Então, da camada externa, ela acaba indo para a camada mais interna, por conta dessa ativação dos macrófagos, né? Então, a gente, além desse mecanismo de lesão, vamos ter também essa ação da célula muscular lisa. Então, ela acabou migrando para esse local. Na quarta situação, nós temos aqui os lipídios, nós temos aqui estrias gordurosas, nós temos linfócitos T, as células musculares lisas, elas começam a sair, ó, elas englobam os lipídios. Então essas células, primeira situação normal, segunda situação normal, aqui ela já começa a sair e aqui elas já englobam aos lipídios. E ela forma, e dentro da luz do vaso, forma essas estrias gordurosas. Essas estrias, ela está nessa camada aqui, ó, no endotélio, camada endotelial, que é o vaso por onde tem o fluxo
sanguíneo. Aqui já tem uma situação de que as estrias gordurosas estão presentes na luz do vaso. Para você ter uma ideia, a luz do vaso diminuiu aqui, ó. A luz do vaso normal, a luz do vaso já diminuiu aqui, ó. E na última situação, que é uma situação mais crônica, tudo isso que a gente está discutindo aqui leva um certo tempo para ir agravando, até chegar no último estágio, que é o estágio mais crítico. Por quê? Além de todos esses mecanismos que foram citados anteriormente, na quinta situação a gente tem a proliferação das células musculares lisas, né, e colágeno. Olha só, a célula musculares, né, então aqui na média, estamos vendo que ela está tendo um extravasamento. Só que na quinta situação, ela acaba se desprendendo aqui nessa região e na camada mais superficial. Por quê? Lembrando aqui, nessas camadas, ela está aqui. E dentro dela, onde tem o resíduo de lipídio, acaba entrando aqui no meio, né? Ela se divide, a célula, e além disso, tem a formação de colágeno, né? Na camada interna. Só que, além dessa camada de colágeno a mais, que antes não tinha em nenhuma situação, tem outra disposição de matriz extracelular, que a gente está vendo aqui de lipídios, né? Extracelulares. Olha o tamanho do lipídio, né? A gente falando a grosso modo. Tem associado ainda uma ateroma fibroadiposo. O que vai causar isso? A luz do vaso vai diminuir ainda mais, né? Se a gente colocar em porcentagem, em termos de obstrução, uns 50%, aqui vai chegar o quê? Uns 80% mais ou menos? Então veja, o sangue tem que passar. O sangue vai ter que passar de qualquer jeito. A pressão vai estar mais alta, porque se o sangue tem dificuldade para passar pela luz do vaso, ele vai precisar de mais força para passar. A pressão vai ter que aumentar, a pressão alta, né? E olha só a dificuldade para ele passar nessa luz do vaso. O que vai ocasionar? Infarto. Por quê? Porque essa situação aqui é bem aquela colocada por exemplo, da mangueira grossa de água, né? Que sai, ela tem um diâmetro bem maior e ela entra numa outra mangueira que tem um diâmetro menor. Essa pressão vai ser bem mais, né? Vai ser bem mais forte do que essa situação aqui. Porque essa daqui, a luz do vaso está livre. Por exemplo, aqui também nós esquecemos até de falar da elasticidade, né? Tá perdendo. Elasticidade. Então, olha só, aqui, ó, tá livre, o vaso tá normal. Por exemplo, quando ele chega nessa situação, ele já tem colágeno, já tem um ateroma fibroso, e esse ateroma fibroso, ele vai impedir, ele vai inibir a vasodilatação, né? Vasodilatação. Então esse vaso, ele não vai dilatar, porque o ateroma fibroadiposo aqui, ó, ele vai inibir. Então, por exemplo, esse vaso, ele perde aquela elasticidade, que vai e volta. Ele vai e para. E o que ocorre? Acaba ocorrendo o quê? Uma lesão isquêmica. Por que isquêmica? Isquemia. Falta sangue. Isso. Por que falta sangue? O sangue ele continua normal. O que está acontecendo é uma obstrução da passagem. Então, isquemia. AVE isquêmico. Isso. Né? Qual vai ser o próximo passo, né? Porque ocorre o quê? Uma parte de isquemia e do enfraquecimento das paredes dos vasos. Isso. Claro. Porque está tendo um enfraquecimento aí. Está tendo uma lesão. Então ele está perdendo a sua elasticidade, tá ficando fraca a parede. Isquemia, infarto, isquemia, AVE. Esse é o mecanismo, né, que acaba desencadeando isso. Além do que a gente poderia citar? Além de uma hemorragia. Pode causar uma hemorragia, no caso desse vaso aqui, ó. Por exemplo, o sangue está passando e ele está forçando tanto, pode haver uma ruptura desse vaso
Então e é causar hemorrágico, né? isso, causar uma hemorragia. Uma Aí já vai Uma veia uma hemorrágica, veia né? hemorrágica. Isso. Então a gente observou que apenas, né, que esses mecanismos, né, não apenas, mas sim, são fatores somados, né, devido ao crônico, então de vários anos, acaba desencadeando essas situações, então níveis diferentes, que vai ocasionar no paciente isso. Mas aí eu falo para vocês, a gente deixa como pergunta, o que a gente poderia fazer para mudar isso, sem ser a parte medicamentosa, que também seria um complemento? Isso. Atividade física. Atividade física. Não é isso? Porque se a gente praticar atividade física, esses níveis de LDL, colesterol, né, ele vai Isso. diminuir devido LDL, a, HDL. né? Então tem muito benefício por conta disso, que quando os pacientes eles passam por uma cirurgia cardíaca ou algo do tipo assim, que tem uma mudança drástica na vida, ele tem que optar por novos hábitos para não correr novamente esse mecanismo de lesão. Tudo bem, ele operou, tem um AVC, tudo, mas se ele não tem uma qualidade de vida melhor, vai ser outro mecanismo de lesão. Então, por conta disso que eles passam a mudar a qualidade de vida.